No JBN de hoje, a gente vai conferir mais informações sobre a greve dos profissionais dos Correios. A categoria é contra a privatização da empresa. E nos destaques do noticiário internacional, você vai ver que a OMS voltou a chamar a atenção para os riscos dos jovens provocarem novos surtos de coronavírus. Você vai conhecer ainda uma ação muito especial que já entregou mais de 500 mil marmitas para pessoas vulneráveis no Rio de Janeiro e em São Paulo. E nós também vamos falar sobre estágio, aquele momento importante de colocar em prática tudo o que aprendemos na faculdade. O JBN de hoje já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Muito obrigado pela sua companhia. É sempre um prazer imenso ter você aqui comigo. E olha só, você pode participar sempre do Jornal Boa Notícia com sugestões de pauta, críticas e também elogios, é claro, por que não, né? Existem várias formas para você entrar em contato com a nossa equipe. Além do nosso telefone conhecido, né, o telefone da AFIP que você já sabe qual é, o 62-3506-9800, e o nosso portal, paieterno.com, a gente tem também o nosso e-mail, que é o jbn@tvpaieterno.com.br. Todos esses canais estão abertos especialmente para você deixar a sua participação, tá? Então já aproveita e manda o seu recadinho para a gente que eu vou receber com muita alegria, tá certo? Eu começo a nossa edição de hoje do JBN falando sobre o primeiro passo na nossa vida profissional, o estágio, aquele momento de colocar em prática todo o aprendizado da faculdade. E neste dia 18 de agosto, dia do estagiário, vamos conhecer um pouco dessa fase tão importante. Acompanhe na reportagem. Muitas pessoas já ocuparam esse cargo, afinal quem cursa uma faculdade busca aquele tão sonhado emprego e precisa aprender para assumir a função. Eu estou falando do estágio, fundamental para adquirir horas complementares para a grade curricular e também experiência profissional. Essa é uma das etapas mais importantes da vida de todo estudante, pois serve para moldar o perfil profissional e adquirir conhecimentos valiosos para a futura carreira. E existem regras para esse contrato em específico. Para quem quer ser estagiário, ele tem que ter a idade superior a 16 anos, que esteja cursando ensino médio, técnico ou superior. Esse estudante ele pode realizar as atividades de estágio dentro de alguma empresa, seja ela pública ou privada, de economia mista, com a carga horária de até 6 horas por dia ou 30 horas na semana, certo? Com a pandemia, a questão do home office, ela apenas aumentou. E, na verdade, as regras não mudam. O que acontece é que as empresas devem proporcionar a esse estagiário que está fazendo as suas atividades home office, né, o aparato de estágio, de realizar atividades, como um notebook, acesso à internet, e também não deixar faltar o acompanhamento desse estagiário. Um contrato de estágio pode trazer benefícios para as duas partes. Para os estagiários, a oportunidade de ganhar experiência profissional e se inserir no mercado de trabalho. Enquanto que para os empregadores, chega a inovação para a empresa, já que os jovens chegam com novas ideias e vontade de crescer. O estagiário, ele vem para contribuir, ele pode contribuir efetivamente com a empresa, até porque ele está no mundo acadêmico, ele tem conhecimento teórico e ele pode trazer informações que vai oxigenar o nosso meio de trabalho. Então essa proatividade, esse interesse em saber mais sobre a empresa, sobre o nicho de negócio, sobre o segmento de atuação, então tudo isso é avaliado durante o estágio e ao término desse período, caso tenha uma oportunidade de efetivação, com certeza a empresa levará em conta. A Lawanda é responsável pelas contratações da TV Pai Eterno e confessa que as empresas ficam de olho na hora de escolher o estagiário. Nós analisamos
aí o interesse dele pela empresa, pela vaga. Essa pessoa, quando veio para o processo seletivo, consultou sobre a empresa, verificou os sites, redes sociais, realmente está interessado nessa vaga, né? O que é que ele pode crescer dentro dessa empresa? Quais são os planos que ele tem a médio, curto e longo prazo? A partir disso aí, a gente pode entender se esse candidato a estágio fez um planejamento da sua carreira ou não. Ele está entrando por entrar, porque às vezes precisa cumprir uma carga horária. Então, a partir desse planejamento, a gente consegue identificar se ele está voltado realmente para a empresa e para a oportunidade que lhe está sendo dada. Trabalho em equipe, esse estagiário consegue trabalhar bem em equipe? Isso a gente pode verificar através da vida acadêmica, do que ele vai contar sobre a vida acadêmica dele. Ele participa de trabalho voluntário, também vai dizer um pouco se ele trabalha bem em equipe ou não. Então, tudo isso nos dá subsídios para que a gente possa avaliar esse candidato e aí formar um perfil. A Luma entende bem a importância do estágio. Ela já viveu a experiência presencial e hoje, por conta da pandemia da Covid-19, realiza trabalho em home office. Eu trabalho pela manhã, mas como eu falei, né, se precisar de mim pela tarde, eu estou disponível. Às vezes é 4 horas da tarde, me mandam alguma coisa e eu faço. Porque o que eu quero mesmo é absorver tudo que estão me passando, mesmo não estando presente, mesmo não estando na empresa e tudo mais. Eu acho que o estágio é um campo para a gente aprender convivendo, né? Aprendendo de uma forma não teórica, mas prática. Então é exatamente isso que eu estou fazendo. Aprendi várias ferramentas que eu nunca tinha ouvido falar e assim, eu estou realmente gostando muito. Mesmo diante desta realidade, o número de estagiários no país cresceu e as perspectivas para o mercado no futuro são as melhores. No caso do estágio, é um contrato bem simples de ser manuseado, né? Diferente de um seletista. No estágio não existe um vínculo empregatício, é um contrato que pode ter uma duração aí de 2 anos e não deixa de ser uma excelente oportunidade aí para um empreendedor contratar um estudante cheio de energia, que está aí antenado com o mercado, para poder moldá-lo e ser um futuro colaborador de sua empresa. Não tem jeito mesmo de fugir não, né? O estágio é aquele primeiro contato que a gente tem com o mercado de trabalho, então você que é estudante, preste bem atenção no lugar onde você pretende fazer o estágio. Não faça só por fazer, porque é uma etapa fundamental para a nossa carreira, tá certo? A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e similares decidiu entrar em greve por tempo indeterminado em todo o país. Segundo a federação, os grevistas são contra a privatização da estatal, acusam a empresa de negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia e pedem que os direitos trabalhistas sejam garantidos. A Carol Matos vai dar mais detalhes para a gente. Carol, uma boa noite para você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. É isso mesmo. Segundo a federação que representa a categoria, não há prazo para o fim da paralisação na estatal, que começou ontem às 10 da noite e já teria sido aderida por mais de 100 mil funcionários dos Correios em diferentes regiões do país. O motivo principal é que os grevistas são contra a privatização da estatal. Além disso, eles reclamam de negligência com a saúde dos trabalhadores durante a pandemia do novo coronavírus e pedem que os direitos trabalhistas sejam garantidos. A entidade afirma que desde julho, os sindicatos tentam dialogar com a direção dos Correios sobre estes pedidos, o que, segundo eles, não aconteceu. Os grevistas alegam ainda que este mês foram surpreendidos com a revogação do atual acordo coletivo que estaria em vigência até o ano que vem. Em nota, os Correios afirmam que não pretendem tirar direitos dos empregados. A empresa diz que propõe ajustes dos benefícios concedidos ao que está previsto nas leis trabalhistas. Outro argumento dos Correios contra a greve é que, segundo eles, as reivindicações da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e similares custariam quase R$1 bilhão.
10 vezes o lucro obtido em 2019 pela empresa, segundo os Correios. Vamos torcer aí para que a greve acabe logo ou que pelo menos não prejudique tanto a nossa vida, né? Eu volto para o estúdio com você, Wilker. É isso, obrigado, Carol, pela participação aqui no JBN. E é momento da gente conferir os destaques do noticiário internacional. Rodou. Donald Trump é o presidente errado para o nosso país. Foi o que disse Michelle Obama durante um forte discurso na abertura da Convenção Nacional Democrata nos Estados Unidos. Ao discursar em defesa da eleição de Joe Biden, Michelle disse ainda que Trump divide o país, perdeu no voto popular em 2016 e não está à altura do cargo. O pronunciamento surpreendeu a imprensa local, que nunca viu uma ex-primeira-dama bater tão duro num presidente em exercício. Um terremoto de magnitude 6,6 atingiu as Filipinas nesta terça-feira, informou o Serviço Sismológico dos Estados Unidos. De acordo com a instituição, o epicentro está localizado a 10 quilômetros de profundidade no Mar de Samar, que fica entre algumas das ilhas habitadas do arquipélago no Sudeste Asiático. Cerca de 16 mil pessoas estão expostas aos efeitos do tremor. E a Organização Mundial da Saúde voltou a chamar a atenção nesta terça-feira para o risco dos jovens estarem causando novos surtos de coronavírus, inclusive em países que já haviam superado a fase mais crítica das infecções. Segundo a OMS, a proporção de jovens entre os infectados aumentou em todo o mundo, o que coloca em risco os mais vulneráveis. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir você vai conhecer uma ação muito especial que já entregou mais de 500 mil marmitas para pessoas vulneráveis no Rio de Janeiro e em São Paulo. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente vai conhecer agora um trabalho inspirador de uma ONG de Minas Gerais. Na cidade de Juatuba, um veterinário recebe em um abrigo animais que sofreram maus tratos ou passaram por algum acidente. O espaço cuida de mais de 500 animais de diversas espécies. Veja na reportagem da Gabriele Dutra. Localizada na cidade de Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, a ONG Asas e Amigos realiza o trabalho de resgate e alojamento de animais silvestres e domésticos, vindos do tráfico e maus tratos, com diversas lesões. A ONG ela funciona hoje com um objetivo. A gente recebe, a única ONG do Brasil que recebe animais portadores de deficiências. Então a gente tem um objetivo, não é todos os animais que a gente recebe aqui não. Então são aqueles animais que não têm retorno para a natureza. São animais vítimas do tráfico, das linhas de cerol, das queimadas, né? Que por algum objetivo eles perderam algum membro, alguma visão, então perdeu um olhinho, perdeu um bracinho. Infelizmente, poucos animais que chegam na ONG conseguem retornar para a natureza. Esses animais ele vêm através do poder público, né, da Polícia do Meio Ambiente, do IBAMA, do EF e da própria população também, que às vezes acha um animal atropelado, um exemplo, né, acha abandonado na estrada, atropelado, então ele recolhe esse animal, traz pra gente, a gente trata todos esses animais, a gente trata um deles. Sendo que, infelizmente, né, 1/3 desses animais sobrevive. A grande maioria deles vem a óbito, muitas vezes não pelo trauma que ele sofreu, e sim pelo estresse que ele passa, né, pelo tratamento, pela cirurgia, por tudo. E aí, desse 1/3, infelizmente, também a grande maioria fica com algum tipo de defeito físico. Então, esses animais são apadrinhados pela ONG e aqui eles vão vivendo até o último dia de vida deles. E alguns pouquíssimos a gente consegue deixar em perfeito estado, que a gente faz a soltura deles de volta para casa na natureza. Muitos animais que chegam aqui na ONG não possuem condições de retornar à natureza e sobreviver sozinhos, como o caso do Dino, que chegou aqui ainda filhote depois de perder a mãe em um atropelamento. O tamanduá,
Bandeira, o Dino, né, mais especificamente, é um tamanduá onde infelizmente ele teve a sua mãe atropelada na BR, né? Então ela foi morta nesse atropelamento e um transeunte achou aquele filhotezinho agarrado na mãe já falecida. Então esse transeunte pegou esse filhote e ele nos procurou, a gente recebeu esse filhote, então ele foi criado na mamadeira desde o primeiro dia de vida. Então eles têm como padrão, como parâmetro, como pai e mãe, a gente, né? Então por isso que ele é muito dócil, muito carinhoso, muito manso, e quando ele vê a gente, ele corre para cima da gente para brincar com a gente, para ficar com a gente. Por isso que ele não voltou de novo para a natureza, né? Ele está muito humanizado. O veterinário explica por que muitos desses animais precisam ficar na ONG. Porque a gente tem um foco, né? A gente tem um objetivo. A gente só recebe aqui na ONG são animais portadores de necessidades especiais. Falta um bracinho, falta uma perninha, falta uma visão, que aí não tem condições de retorno à natureza. Se forem para a natureza, serão vítimas presas fácil, né, para outros animais, porque eles não têm as suas defesas, né? Hoje a ONG Asas e Amigos possui cerca de 530 animais de diversas espécies. Muitos estão em risco de extinção, como a arara azul, o anacan e o mutum do sudeste. A gente tem desde os mamíferos, né? A gente tem os felinos, a gente tem as aves, né? Em grande parte delas, porque o tráfico de aves é bem maior do que das outras espécies. É um trabalho com certeza muito importante que faz toda a diferença na vida desses bichinhos, né? E olha só, o Papa Francisco fez uma doação de respiradores ao Brasil. Quem tem mais informações é o nosso correspondente no Vaticano, Silvonei José. Acompanhe. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. São necessários olhos corretos para ver a graça de Deus. O Papa escreve aos religiosos e religiosas do Brasil que no último domingo iniciaram a Semana da Vida Consagrada em nosso país. Para ser um presente para os outros e servir com alegria, é preciso manter o olhar fixo em Jesus. Caso contrário, o risco é uma visão mundana das coisas. É uma questão de olhos a vida consagrada. Estando entre as pessoas, um religioso pode viver sua missão tendo o olhar de Deus ou com os olhos do mundo. O remédio para não se deixar enganar é o mesmo de sempre: dar prioridade à oração. Francisco fala sobre isso em uma carta à Conferência dos Religiosos do Brasil, que organizou no nosso país a Semana da Vida Religiosa Consagrada entre os dias 16 e 22 de agosto. O apoio do Papa, na verdade, começou no domingo com o Avante, que ele exclamou da janela do Palácio Apostólico no pós-ângelus dominical, diante do entusiasmado grupo de religiosos e religiosas brasileiros sob o sol da Praça São Pedro. Doação do Papa ao Brasil ferido pela pandemia. Mais uma doação de Francisco em tempo de pandemia. E desta vez, o coração do Santo Padre bate pelo Brasil, o segundo país mais afetado do mundo pelo novo coronavírus. Nesses dias, lê-se num comunicado divulgado no dia de ontem pela Esmolaria Apostólica, assinado pelo cardeal Konrad Krajewski, serão enviados ao Brasil 18 ventiladores Drager para terapia intensiva e 6 ecógrafos portáteis Fuji. Uma vez no Brasil, esses dispositivos, se especifica ainda no comunicado de ontem, serão entregues e doados aos hospitais que a Nunciatura Apostólica indicou no território nacional para que este gesto de solidariedade e caridade cristã possa realmente ajudar as pessoas mais pobres e necessitadas. No Brasil, recordamos, há mais de 3.300.000 casos da Covid-19 e pelo menos 107 mil vítimas. O pensamento e ação concreta do Santo Padre chega ao nosso país. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei. Obrigado pela participação. Uma ação que acontece nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo já entregou mais de 500 mil marmitas para pessoas que sofrem com a fome, principalmente agora nesse tempo de pandemia. Vamos conhecer esse trabalho agora na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. A juventude também está presente dentro do Cefras, Associação Franciscana de Solidariedade. O serviço está presente nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo. Tendas são montadas em lugares estratégicos para atender a população que mais necessita.
E o foco está em 4 grupos específicos. Nós trabalhamos com crianças, sobretudo nas periferias das grandes cidades, nas comunidades periféricas. Trabalhamos com idosos e com a população de rua, né? E aí a população de rua já não é um pouco periférico, mas é do centro das grandes cidades. E como diz o Papa Francisco, é um trabalho de periferia existencial, não de periferia geográfica, né? Então, população de rua, e temos também um trabalho grande com migrantes, né? Nós trabalhamos com os migrantes e refugiados. Como as tendas normalmente ficam no centro das grandes cidades, com a chegada da pandemia, o movimento nas ruas diminuiu por conta do isolamento social. E foi aí que aumentou a necessidade do grupo continuar ajudando as pessoas. Então, começamos um trabalho de campanha para articular doações. E qual foi a nossa surpresa? Predominantemente, nós tivemos uma força juvenil. As filas se formaram e, com a participação dos jovens, uma quantidade incrível de pessoas passou a ser ajudada todos os dias, chegando a um número muito importante de refeições distribuídas. Na última semana, fizemos a celebração da entrega da marmita de número 500 mil. Em 3 meses, nós distribuímos 500 mil marmitas. E essas 500 mil marmitas foram distribuídas com a força, o protagonismo da juventude. Imagine só quantas pessoas com fome tiveram a oportunidade de comer, de se sentir melhor, já que a pandemia piorou a realidade de muitas pessoas, principalmente dos moradores de rua. E nessa ação tem a força dos jovens. O Nicolas é um entre vários que se colocaram à disposição. Eu acho incrível como, ao mesmo tempo que você é um agente de mudança, você também acaba se transformando muito. Seja tendo noção de outras realidades, ou então podendo ajudar de diferentes formas. Você acaba transformando e sendo transformado ao mesmo tempo. E isso, para mim, está sendo uma coisa, eu ia falar transformadora, mas uma coisa muito tocante. E assim como em outros projetos sociais, sempre tem aqueles momentos que ficarão guardados para sempre na memória de quem participa. Eu acho que o que mais me tocou, e que deve ter tocado os outros, é quando você começa a se enxergar, ou enxergar alguém que você conhece em outra pessoa. Então, quando certa vez na tenda, eu entreguei a quentinha para um senhor bem idoso, que não conseguia nem abrir, e depois não conseguia comer direito, aquilo foi de uma forma tocante para mim, porque eu já não enxergava aquele senhor. Eu comecei a enxergar meu avô, então comecei a me enxergar no futuro, comecei a enxergar outras pessoas que poderiam estar na mesma situação e que eu não estaria perto. E assim os jovens vão se destacando, sempre procurando atender ao chamado da igreja e em busca de servir a quem mais precisa. Essa ajuda faz bem para quem recebe e também para quem pratica. O grande legado que nós temos neste tempo de pandemia com a juventude é esse de que gestos, a possibilidade de ações concretas é o caminho que a juventude atende com muito vigor, com muita garra. Como é bom ver a juventude ativa nas ações da igreja, né? Pensa quantas pessoas foram ajudadas com essas marmitas. 500 mil de marmitas entregues. É muita coisa, que trabalho mais especial. É uma coisa que a gente precisa valorizar e aprender e ter como exemplo mesmo. Parabéns, então, a todos os religiosos e a estes jovens que fazem parte desse projeto. E é assim que a gente finaliza o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.